Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa disciplina Didática 2, Fundamentos e Práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os componentes do ensino. Nesta aula, falaremos mais especificamente sobre o planejamento. Pensar uma prática pedagógica, pensar ensino, pensar aprendizagem, não pode acontecer fora do âmbito do planejamento. Não dá para pensar. Na verdade, não dá para pensar nada na vida que não haja planejamento, né? Se a gente for para o supermercado, se a gente for fazer uma viagem, a gente sempre vai precisar ter um caderninho ali, anotar o que vem antes, o que vem depois. Então, desse mesmo jeito, é a prática pedagógica. Eu preciso construir um planejamento, eu preciso organizar um plano de aula para que eu possa ter consciência, para que eu possa ter clareza das ações que eu vou realizar junto com os meus alunos, tá bom? E aí, falando sobre isso, a gente precisa entender que é importante compreender os significados e dimensões que o planejamento pode assumir no processo de organização do trabalho educativo, as interfaces com a qualidade da educação e a autonomia da escola. Então, como eu falei para vocês no minuto atrás, não dá para pensar uma prática educativa sem o planejamento, tá certo? E aí, planejar é estar pronto para responder aos desafios da mudança. Planejar é pensar, né? É olhar para a escola, para o planejamento da escola, do ponto de vista da dimensão política, da dimensão técnica, da dimensão pedagógica. E cada uma dessas dimensões tem outras interfaces, tem outras subdimensões, né? Então, esse planejamento na escola, ele precisa passar por uma gestão democrática, uma gestão participativa, uma gestão que, de fato, organize e que também possua um planejamento, né? E que seja, de certa forma, planejada, através de processos participativos, junto com a comunidade, junto com os agentes integradores, que são os professores, coordenação, supervisão, secretaria de educação, e também os estudantes que vão colaborar de uma certa forma para esse planejamento, né? Então, planejar é conhecer toda a estrutura da escola, né, da rede de ensino como um todo, e fazer os seus ajustes, né, organizar as ações de uma maneira que cada um tenha sua função, de uma maneira que cada um possa colaborar, certo? E aí a gente precisa entender, né, que não foi a Cristiana Damasceno que trouxe essa história de planejar, né? É realmente burocrático, mas por ser burocrático, faz parte da base legal, né? Está previsto na lei, né, na legislação que se refere à educação. Então, lá no artigo 13 da LDB, os incisos 1 ao 6º estabelece aos docentes ações referentes ao ato de planejar, especificamente referendando o inciso 5, que diz que os docentes incumbir-se-ão de ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, me digam, dá para pensar uma prática pedagógica sem planejamento? Jamais. E aí, lá no capítulo 9, né, do artigo 81, vai dizer que trata do planejamento e replanejamento das atividades curriculares, tendo como referência a avaliação da aprendizagem. Então, a gente vai precisar pensar essa avaliação da aprendizagem, vai precisar pensar o que estabelece, o que é estabelecido, né, pela LDB, do ponto de vista desse começo, meio e fim do planejamento. E aí, nós trouxemos aqui também para a gente conversar um pouquinho sobre algumas definições de planejamento. Danilo Gandin diz que o planejamento é um processo vivo, que não se resume ao preenchimento de quadros com planos, que, sob o pretexto de serem flexíveis, nunca são praticados como foram concebidos. Então, a gente precisa pensar que esse planejamento, ele vai gerar um retorno, ele vai precisar levar em consideração vários aspectos.
tá? E esses aspectos, eles dizem respeito a, ao aluno, eles dizem respeito ao programa de ensino, eles dizem respeito a várias situações que estão imbricadas nesse ato de planejar. E aí, a gente tem também o Celso Vasconcelos, que vai dizer que planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de necessidades criadas por uma determinada realidade e, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas. Então, antecipar ideias, antecipar ações, faz parte do planejamento, né? Então, pensar essas ações, pensar possibilidades de imprevisto, pensar uma flexibilidade nesse planejamento vai ser fundamental, tá? Para que a gente possa levar em consideração essas necessidades a partir de uma determinada realidade, tá bom? E aí, quando a gente fala de planejamento, não existe só um tipo de planejamento, né? Então, o planejamento, ele possui funções, existem funções específicas para o planejamento e para cada tipo de planejamento. Nós teremos uma aula em que nós falaremos especificamente sobre o, os tipos de planejamento, tá? Mas, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as funções, sobre, sobre as funções do planejamento. E aí, a gente tem como função focalizar e antecipar as atenções em finalidades e ações educativas, né? Pensar essas ações a partir de finalidades, tá? Concretas, né? De ações concretas, propiciar a organização do trabalho didático do professor, e aí essa função está muito relacionada com a organização do professor em específico, tá? A gente tem também como função do planejamento servir de apoio para a tomada de decisões visando o aperfeiçoamento do processo educativo, e aí aqui cabe tanto ao professor como ao grupo, né, de professores, como à própria escola, como ao próprio sistema de ensino. Outra função do planejamento é dar coerência às ações da escola, aproximando os ideais políticos e educacionais descritos na proposta pedagógica. E aí a gente precisa entender que uma proposta pedagógica, ela também é um planejamento, né? Ela também traz diretrizes, traz passos que precisam ser construídos ao longo de um determinado tempo, objetivos a serem alcançados. Então, quando a gente pensa uma proposta pedagógica, um projeto pedagógico, a gente está pensando, a gente está elaborando um planejamento. E aí, dentro, né, desse planejamento, a gente tem algumas características de um plano. Que características são essas, Cristiana? A gente tem a unidade, né? Então, todas as atividades, elas vão convergir para a obtenção dos mesmos objetivos. A gente vai ter uma unidade, a gente vai ter uma união, né, de objetivos que vão buscar um fim, né, que vão buscar um porto, como a gente falava na aula passada, que é justamente um currículo, né, organizado, pensado a partir das faixas etárias, a partir das questões locais, né, das questões sociais. A gente precisa pensar que esse plano ele tem que ter, né, como característica a continuidade. Todas as etapas do trabalho são previstas sequencialmente, uma oportunizando a continuidade da outra. Então, uma interligando a outra. E aí, quando a gente pensa prática pedagógica, quando a gente pensa a elaboração de um plano, a gente precisa pensar numa engrenagem. Eu gosto sempre de usar esse nome engrenagem, porque eu penso, por exemplo, uma catraca de uma bicicleta, né? Se um dente quebrasse, se um dente mesmo, né, da corrente enganchar, a bicicleta não vai andar, né? Então, essa continuidade no planejamento, ela é fundamental nessa engrenagem. A flexibilidade, gente,
flexibilidade. Nós precisamos entender que a flexibilidade é a possibilidade de ocorrência de alterações e reformulações, sem prejuízo no andamento da ação. Então, quando eu planejo uma aula, quando eu planejo um projeto, quando eu planejo uma sequência didática, eu preciso ter em mente que esse planejamento, ele precisa ser flexível, ele precisa ter uma certa flexibilidade no tempo, no espaço, na organização, tá? Ele precisa ser objetivo, né? Ter objetividade, fundamentação na realidade para o qual foi elaborado. Então, a gente precisa ter clareza desses objetivos. E aí, quando eu falei clareza, né, vem em seguida precisão e clareza. Não dá para pensar um planejamento que outra pessoa lê e que ela não conseguiria executar. Então, quando eu penso em planejamento, é um planejamento que é possível ser executável, possível e executável, tá? Por isso que precisa ser claro, ter informações exatas, que não deixem margens e pensamentos dúbios, né? Aquela dubiedade, aquela dúvida. E aí, nós precisamos entender que planejamento educacional de qualquer natureza envolve, né, um modo de pensar. Então, a gente precisa levantar alguns questionamentos que vão ser como realizar, por que realizar, quando realizar, com quem realizar, quanto tempo vai ser preciso, em que lugar, onde, para quem serão os beneficiados, né? Quem será o público e quais são os resultados esperados. Então, quando a gente tem essas respostas, né? Quando a gente pensa um planejamento, organiza um planejamento a partir dessas perguntas, a gente consegue, de fato, estabelecer ações bem sistematizadas e que, de fato, vão gerar aprendizado, né, que, de fato, vai gerar resultado significativo, tá bom? E aí, nós falamos, né, que um projeto pedagógico, ele também é um planejamento, né? Então, o projeto político-pedagógico, ele exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo. Então, esse planejamento, né, o planejamento educacional, o planejamento curricular, já estou dando spoiler para as nossas próximas aulas, quando a gente estiver falando de tipo de planejamento, né, projeto político-pedagógico, eles precisam estar dentro dessas finalidades da escola, dessas propostas que a escola, né, a natureza da escola, a metodologia da escola, bem definidas, para que a gente possa ter um projeto político-pedagógico agradável, né, de forma bem consubstancial e que possa gerar, de fato, aprendizado, tá bom? E aí, a gente precisa, né, deixar aqui para vocês que dentro desse planejamento, né, a gente precisa ter o planejamento não é uma tomada de decisão sobre a educação, né, sobre a sala de aula, sobre a escola. Então, a gente precisa pensar esse planejamento de ensino a partir de um planejamento curricular, a partir de um planejamento de curso, um planejamento bimestral, um planejamento diário. Então, são várias naturezas de planejamento que vão fazer parte desse universo educacional e que nós, enquanto escola, né, que nós, enquanto equipe pedagógica da escola, precisamos ter clareza de cada um desses tipos de planejamento, tá? Para que a gente possa vislumbrar resultados significativos, né, que vão gerar uma aprendizagem significativa, tá bom? Então, o que nós queríamos apresentar para vocês era justamente esse componente de ensino que é fundamental, assim como o currículo. Não dá para funcionar uma escola sem currículo, não dá para funcionar uma escola sem planejamento,
tá certo? Então, a gente fica por aqui, eu agradeço a participação de vocês, a paciência de vocês em assistir essa aula até o final, vou deixar para vocês um material de referência para a leitura de vocês, para que vocês possam estar ampliando os conhecimentos sobre esses conceitos de planejamento, sobre essas características de um planejamento educacional, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula para a gente continuar falando ainda desse módulo, né, para a gente continuar falando sobre os componentes de ensino, tá bom? Um abraço no coração de vocês e tchau, tchau.